E profetas. Na linguagem de hoje, os escolhidos, capítulo 40. Balaão tenta amaldiçoar Israel. Preparando-se para invadir Canaã o mais rápido possível, os israelitas acamparam ao lado do Jordão, acima do local em que esse rio deságua no Mar Morto, exatamente na margem oposta à planície de Jericó, nas fronteiras de Moabe. Os moabitas não tinham sido incomodados por Israel, embora tivessem observado com grande apreensão tudo o que havia acontecido nos países vizinhos. Os amorreus, que os tinham forçado a bater em retirada, haviam sido conquistados pelos hebreus. Israel, agora, dominava o território em que os amorreus haviam tomado de Moabe. Os exércitos de Bazã tinham caído diante do misterioso poder envolto na coluna de nuvem, e os hebreus ocupavam as gigantescas fortalezas. Os moabitas não ousavam arriscar um ataque contra Israel, mas assim como fez Faraó, decidiram usar de feitiçaria para combater a obra de Deus. O povo de Moabe tinha forte ligação com os midianitas, e Balaque, o rei de Moabe, garantiu a cooperação deles contra Israel por meio da mensagem: essa multidão devorará tudo o que há ao nosso redor, como o boi devora o capim no pasto. Números 22:4. Balaão, o midianita, era conhecido por ter poderes sobrenaturais e sua fama chegou à terra de Moabe. Assim, mensageiros foram enviados para conseguirem que lançassem seus encantamentos e adivinhações contra Israel. Os embaixadores logo deram o início à sua longa jornada. Ao encontrarem Balaão, transmitiram a ele a mensagem do rei: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim. Venha agora lançar a maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez, então, eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo da terra. Pois sei que aquele que você abençoa é abençoado, e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Números 22:5 e 6. No passado, Balaão tinha sido um profeta de Deus, mas havia apostatado e se entregado à cobiça. Quando os mensageiros lhe transmitiram a mensagem, ele sabia muito bem que seu dever era recusar as recompensas de Balaque e dispensar os embaixadores. Mesmo assim, ele se arriscou ao não se afastar da tentação e insistiu para que os embaixadores ficassem com ele aquela noite, declarando que não podia dar resposta até que pedisse o conselho do Senhor. Balaão sabia que sua conduta não poderia prejudicar Israel, mas seu orgulho foi exaltado com as palavras: aquele que você abençoa é abençoado, e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. A sedução pelos valiosos presentes provocaram a cobiça, e ao mesmo tempo em que professava obedecer à vontade de Deus, procurava satisfazer os desejos de Balaque. À noite, um anjo do Senhor apareceu a Balaão com a mensagem: não vá com eles. Você não poderá amaldiçoar este povo, porque é povo abençoado. Porta aberta para Satanás. Pela manhã, Balaão despediu os mensageiros, mas não contou a eles o que o Senhor tinha dito. Irado por suas visões de riqueza e honra desaparecerem, exclamou: voltem para sua terra, pois o Senhor não permitiu que eu os acompanhe. Balaão amava o salário da injustiça. O pecado da cobiça tinha destruído sua integridade. Por meio desse único pecado, Satanás conquistou o controle completo sobre ele. O tentador apresenta lucros e honras mundanas para desviar as pessoas do serviço de Deus. Assim, muitos são convencidos a deixar o caminho da integridade completa. Um passo errado torna o próximo mais fácil, e eles se tornam cada vez mais imprudentes. Farão as coisas mais terríveis ao se entregarem ao domínio da cobiça e à sede por poder. Muitos que gabam de serem capazes de deixar de lado a integridade completa por um tempo e mudar de atitude quando bem quiserem. Eles estão se amarrando na armadilha de Satanás e raramente escapam. Quando os mensageiros contaram a Balaque sobre a resposta negativa do profeta, eles não deram a entender que Deus o tinha proibido. Supondo que a demora de Balaão significava apenas conseguir uma recompensa mais valiosa, o rei enviou príncipes em maior número e mais dignos do que os primeiros, com a autoridade de aceitar qualquer condição que Balaão exigisse. A mensagem urgente de Balaque foi:
que nada o impeça de vir a mim, porque eu recompensarei generosamente e farei tudo o que você me disser. Venha, por favor, e lance para mim uma maldição contra este povo. Números 22, 16 e 17. Em resposta, Balaão declarou ser muito honesto, íntegro e que nenhuma quantia de ouro ou prata poderia convencê-lo a ir contra a vontade de Deus. No entanto, desejava atender ao pedido do rei. Embora Deus já tivesse revelado a sua vontade, ele insistiu que os mensageiros ficassem para que ele pudesse consultar a Deus mais uma vez. À noite, o Senhor apareceu a Balaão e disse: visto que esses homens vieram chamá-lo, vá com eles, mas faça apenas o que eu lhe disser. Números 22, 20. Até esse ponto, o Senhor permitira que Balaão seguisse a própria vontade, pois estava determinado em assim fazer. Ele escolheu o próprio caminho e então tentou conseguir a aprovação do Senhor. Hoje, milhares seguem um caminho semelhante. Seu dever está revelado de forma clara na Bíblia, ou indicado pelas circunstâncias e pela razão. Mas, como as evidências são contrárias aos seus desejos, eles as colocam de lado e apenas parecem buscar a Deus para saber o seu dever. Fazem orações longas e fervorosas para receber luz. Entretanto, com Deus não se brinca. Ele muitas vezes permite que tais pessoas sigam os seus próprios desejos e sofram o resultado. O meu povo não quis ouvir-me. Por isso, os entregarei ao seu coração obstinado para seguirem os seus próprios planos. Salmos 81, 11 e 12. Quando alguém vê claramente o dever, não tome a liberdade de ir a Deus em oração para ser dispensado de o cumprir. A jumenta enxerga mais do que o profeta. Incomodados com a demora de Balaão e na expectativa de outra resposta negativa, os mensageiros de Moabe deram início à viagem de volta para seu país sem mais consultá-lo. Toda desculpa para atender ao pedido de Balaque tinha sido removida. Balaão estava decidido a conseguir a recompensa. Com a jumenta que costumava montar, partiu com pressa, ansioso para conquistar o cobiçado prêmio. No entanto, o anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedi-lo de prosseguir. Números 22, 22. Balaão não viu o mensageiro divino, mas o animal viu e se desviou da estrada para o campo. Com pancadas cruéis, Balaão trouxe a jumenta de volta para o caminho. Outra vez, em um lugar estreito entre duas paredes, o anjo apareceu. A jumenta, procurando evitar a figura ameaçadora, apertou o pé do seu dono contra a parede. Balaão não sabia que Deus estava bloqueando o caminho. Ficou furioso e surrou sem dó o animal, forçando-o a continuar. Novamente, num lugar estreito, onde não havia espaço para desviar-se, nem para a direita e nem para a esquerda, o anjo apareceu e a pobre jumenta, tremendo de terror, deitou-se debaixo de Balaão. A raiva de Balaão não teve limites, e com uma vara ele espancou o animal com mais crueldade ainda do que antes. Deus abriu então a boca do animal, e por uma jumenta, que falou com voz humana, ele refreou a insensatez do profeta. 2 Pedro, capítulo 2, verso 16. Que foi que eu lhe fiz? Disse a jumenta, para você bater em mim 3 vezes. Números 22, 28. Furioso, Balaão respondeu ao animal como se falasse com um ser racional. Você me fez de tolo. Quem dera eu tivesse uma espada na mão, eu a mataria agora mesmo. Os olhos de Abraão foram então abertos, e ele viu o anjo de Deus parado, empunhando uma espada, pronto para o matar. Aterrorizado, Balaão inclinou-se e prostrou-se rosto em terra. Números 22, 31. Disse o anjo: eu vim aqui para impedi-lo de prosseguir, porque o seu caminho me desagrada. A jumenta me viu e se afastou de mim por 3 vezes. Se ela não afastasse, certamente eu já o teria matado. Mas a jumenta eu teria poupado. Balaão devia a sua vida ao pobre animal que ele tinha tratado de forma tão cruel. O homem que afirmava ser um profeta do Senhor estava tão cego pela cobiça e ambição que não pôde enxergar o anjo de Deus visível ao seu animal. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes. 2 Coríntios 4:4. Quantos se apressam para caminhos proibidos, transgredindo as leis divinas, e não conseguem enxergar que Deus e seus anjos estão contra eles.
Assim como Balaão, eles ficam com raiva daqueles que querem impedir a sua ruína. O justo cuida bem dos seus rebanhos, mas até os atos mais bondosos dos ímpios são cruéis. Provérbios 12, verso 10. Poucos percebem como deveriam o grande pecado de maltratar os animais ou deixá-los a sofrer por falta de cuidados. Os animais foram criados para nos servir, mas não temos o direito de lhes causar dor com tratamento rude. Aqueles que maltratam um animal porque ele está sob seu domínio são, ao mesmo tempo, covardes e tiranos. Muitos não se dão conta de que a sua crueldade um dia será conhecida, pois os pobres animais mudos não podem revelar. Se os olhos dessas pessoas se abrissem, elas veriam um anjo de Deus em pé, como testemunha para testificar contra elas no tribunal celestial. Aproxima-se o dia em que um juízo será pronunciado contra aqueles que maltratam as criaturas de Deus. Balaão não consegue amaldiçoar Israel. Ao ver o mensageiro de Deus, Balaão exclamou aterrorizado: Pequei, não percebi que estavas parado no caminho para me impedires de prosseguir. Agora, se o que estou fazendo te desagrada, eu voltarei. O Senhor permitiu que ele prosseguisse viagem, mas o poder divino controlaria suas palavras. Deus daria evidências a Moabe de que os hebreus estavam sob a proteção do céu, e ele fez isso ao mostrar o quão impotente era Balaão para proferir uma maldição contra o povo. O rei de Moabe, informado da chegada de Balaão, saiu para encontrá-lo. Ao expressar admiração pela demora de Balaão diante das ricas recompensas que o aguardavam, o profeta respondeu: Seria eu incapaz de dizer-te alguma coisa? Seria eu capaz de dizer-te alguma coisa? Direi somente o que Deus puser em minha boca. Números 22, 38. Balaão lamentou muito essa restrição, pois temia que suas intenções não se realizassem. O rei, com os principais homens do reino, escoltou Balaão aos lugares altos de Baal, onde ele podia ver o acampamento hebreu. Mal sabiam os israelitas o que estava acontecendo tão perto deles. Quão pouco sabiam do cuidado de Deus, estendido sobre eles de dia e de noite. Balaão tinha algum conhecimento das ofertas de sacrifício dos hebreus e esperava que, ao oferecer sacrifícios ainda melhores, ele garantiria o sucesso dos seus projetos malignos. Foram construídos 7 altares e ele ofereceu um sacrifício em cada um. Depois, foi sozinho para um lugar alto para se encontrar com Deus. O rei ficou ao lado do sacrifício com os nobres e príncipes de Moabe, aguardando a volta do profeta. Finalmente ele voltou, e o povo aguardou as palavras que paralisariam para sempre aquele estranho poder em favor dos odiados israelitas. Balaão disse: Balaque trouxe-me de Arã. O rei de Moabe buscou-me nas montanhas do Oriente. Venha, amaldiçoe a Jacó para mim, disse ele. Venha, pronuncie ameaças contra Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Quem pode contar o pó de Jacó ou o número da 4ª parte de Israel? Morra eu a morte dos justos, e seja o meu fim como o deles. Números 23, de 7 a 10. Olhando Balaão para o acampamento de Israel, ficou impressionado com a evidência de sua prosperidade. Disseram-lhe que os israelitas eram uma multidão rude e desorganizada que infestava o país em bandos de desordeiros, uma peste e terror nas nações vizinhas. No entanto, o que ele viu era justamente o oposto de tudo isso. Ele viu a grande extensão e perfeita organização de um acampamento, sendo tudo caracterizado pela disciplina e ordem. Balaão viu o favor com que Deus olhava a Israel e com o seu povo escolhido era diferente dos outros. Eles não deviam ficar no mesmo nível das outras nações, mas ser exaltados acima de todas elas. Eles deveriam ser um povo que vive separado e não se considera como qualquer nação. Números 23, verso 9. De que maneira impressionante essa profecia se cumpriu na história posterior de Israel. Através de todos os anos, eles permaneceram como um povo distinto. Balaão vê o favor de Deus por Israel.
Balaão viu o crescimento e a prosperidade do verdadeiro Israel de Deus até o fim dos tempos, o favor especial do Altíssimo por aqueles que o amam e temem. Viu-os amparados por seu braço ao entrarem no vale escuro da sombra da morte. Ele os observou saindo de seus túmulos cheios de glória, honra e imortalidade. Contemplou os resgatados, alegrando-se na glória infinita da terra renovada. Ao ver a coroa de glória em cada fronte e a vida eterna de felicidade, proferiu a oração solene: morra eu a morte dos justos, e seja o meu fim como o deles. Se Balaão estivesse disposto a aceitar a luz dada por Deus, teria cortado toda a ligação com Moabe, teria se voltado para Deus em arrependimento profundo. Na verdade, Balaão amava o salário da injustiça. Balaque esperava uma maldição que caísse como uma praga que enfraquecesse Israel e, exaltado, exclamou: "Que foi isso que você fez? Eu o chamei para amaldiçoar meus inimigos, mas agora você nada fez senão abençoá-los." Balaão afirmou ter falado com Deus com cuidadosa atenção para com a vontade de Deus as palavras que foram forçadas aos seus lábios pelo poder divino. Será que não devo dizer o que o Senhor põe em minha boca? Números 23:12. Balaão tenta outra vez. Balaque concluiu que o espetáculo impressionante apresentado pelo vasto acampamento dos hebreus havia intimidado Balaão de tal forma que ele não ousou praticar sua magia contra eles. O rei decidiu levar o profeta para algum ponto onde ele pudesse ver apenas uma pequena parte do acampamento. Mais uma vez, foram construídos 7 altares e oferecidos os mesmos sacrifícios como da primeira vez. O rei e seus príncipes ficaram ao lado dos sacrifícios enquanto Balaão saiu para se encontrar com Deus. O profeta recebeu mais uma mensagem divina sobre a qual ele não teria poder algum para mudar ou ignorar. Quando apareceu, Balaque perguntou: "O que o Senhor disse?" A resposta encheu de terror o coração do rei e dos príncipes. Deus não é homem para que minta. Recebi uma ordem para abençoar. Ele abençoou e não posso mudar. Nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com eles. O brado de aclamação do rei está no meio deles. Números 23:19-21. O grande mágico tinha tentado usar seu poder de encantamento, mas enquanto Israel estivesse sob a proteção divina, nenhum povo ou nação seria auxiliado por todo o poder de Satanás, seria incapaz de vencê-los. O mundo inteiro ficaria admirado diante da obra maravilhosa de Deus em favor do seu povo. Que um homem fosse de tal maneira controlado pelo poder divino a ponto de, em vez de amaldiçoar, proferir ricas e preciosas promessas em forma de bela poesia. No futuro, quando Satanás inspirasse homens maus a caluniar e destruir o povo de Deus, essa história serviria para animá-los e fortalecer a sua fé no Senhor. O rei de Moabe, desanimado e angustiado, exclamou: "Não os amaldiçoe, nem os abençoe." E decidiu tentar mais uma vez. Levou Balaão para o Monte Peor, onde havia um templo dedicado ao culto imoral de Baal. Ali eles ofereceram a mesma quantidade de sacrifícios, mas Balaão nem mesmo ousou praticar sua magia. Olhando para as tendas de Israel, a mensagem divina veio aos seus lábios: "Quão belas são as suas tendas, ó Jacó, as suas habitações, ó Israel, como vales estendem-se com jardins que margeiam rios. O seu rei será maior do que Agag, o seu reino será exaltado. Sejam abençoados os que te abençoarem, e amaldiçoados os que te amaldiçoarem." Balaão profetizou que o rei de Israel seria maior do que Agag. Esse era o nome dado aos reis dos Amalequitas, que nessa época era uma nação muito poderosa. Se Israel permanecesse fiel a Deus, venceria todos os seus inimigos. O rei de Israel era o Filho de Deus. Seu trono um dia seria estabelecido na terra e seu poder seria exaltado acima de todos os reinos terrestres. Balaão perde tudo o que tentou ganhar. Balaque foi tomado pela frustração, medo e raiva. Ficou indignado por Balaão ter lhe dado
ter lhe dado uma mínima esperança de uma resposta positiva. Considerou com desdém a atitude oportunista e enganadora do profeta e exclamou cheio de ira: agora, fuja para sua casa. Eu disse que lhe daria generosa recompensa, mas o Senhor o impediu de recebê-la. Números 24:11. Balaão responde que o rei tinha sido avisado desde o início de que ele poderia falar apenas a mensagem de Deus. Antes de voltar para o seu povo, Balaão proferiu uma bela profecia a respeito do Redentor do mundo e da destruição final dos inimigos de Deus. Eu o vejo, mas não agora. Eu o avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel. Ele esmagará as frontes de Moabe e o crânio de todos os seus descendentes de Sete. Números 24:17. Ele concluiu predizendo a destruição completa de Moabe e Edom, de Amaleque e dos Quenitas, não deixando assim o rei moabita nenhum raio de esperança. Frustradas as esperanças por riquezas e honras, e ciente de que tinha trazido sobre si o desagrado de Deus, Balaão voltou da missão que ele próprio tinha escolhido. O poder controlador do Espírito de Deus o deixou, e ele foi dominado pela cobiça. Estava pronto para fazer qualquer coisa a fim de ganhar a recompensa prometida por Balaque. Balaão sabia que a prosperidade de Israel dependia de sua obediência a Deus. Não existia meio de derrotar os israelitas, a não ser levando-os a pecar. Ele voltou para Moabe e apresentou seus planos ao rei: separar os filhos de Israel de Deus, induzindo-os à idolatria. Se eles pudessem ser levados a praticar o culto imoral oferecido a Baal e Astarote, seu protetor onipotente se tornaria seu inimigo, e eles seriam presa fácil das nações guerreiras e cruéis ao seu redor. O rei aceitou o plano, e Balaão ficou para ajudá-lo a colocá-lo em ação. Balaão testemunhou o sucesso do seu plano diabólico, viu cair a maldição de Deus sobre o seu povo e milhares sofrerem sob o seu juízo. A justiça divina que puniu o pecado em Israel não permitiu que os tentadores escapassem. Na guerra de Israel contra os midianitas, Balaão foi morto. Ele presenciou que seu fim estava próximo ao exclamar: morra eu, a morte dos justos, e seja o meu fim com o deles. Na verdade, ele não escolheu viver a vida do justo, morreu com os inimigos de Deus. O fim de Balaão foi semelhante ao de Judas. Os dois tentaram unir o serviço de Deus à cobiça por riquezas e fracassaram por completo. Balaão reconhecia o verdadeiro Deus. Judas acreditava em Jesus. Balaão esperava fazer o serviço a Jeová uma escada pela qual ganharia riquezas e honras mundanas. Judas esperava, pela sua ligação com Cristo, garantir riquezas e posições no reino terrestre que pensava que o Messias estava prestes a estabelecer. Tanto Balaão como Judas receberam grande luz, mas um único pecado acariciado envenenou todo o caráter e causou sua destruição. Pouco a pouco, um pecado acariciado degradará o caráter. A condescendência com um mau hábito que seja derruba as defesas da mente e abre caminho para Satanás nos desviar. O único caminho seguro é orar, assim como fazia Davi. Meus passos seguem firmes nas tuas veredas e os meus pés não escorregaram. Salmos 17, verso 5.